Meus amados irmãos em Jesus Cristo, hoje é um dia de muitas saudades para muitos de nós. Por isso, é necessário a Santa Missa, que é a grande homenagem que nós podemos oferecer pelos nossos entes queridos já falecidos. A doutrina da Igreja nos ensina que no reino dos mortos, estes não podem louvar a Deus. Nós temos esta vida para assim fazermos. Daí surge a necessidade de nós oferecermos a missa, oferecermos as nossas orações por aqueles que faleceram. Desde o início, a Igreja sempre ensinou e pregou sobre a necessidade da oração pelos mortos. Quando uma pessoa parte deste mundo, nós é quem temos o poder, podemos dizer assim, de interceder, através das nossas orações e, sobretudo, e acima de tudo, através de uma missa. As intenções que vocês colocam aqui na missa, por tal pessoa, por tal necessidade, neste momento é que nós percebemos a grande valia, a grande importância, porque uma missa oferecida na intenção de um ente querido já falecido pode salvá-lo do purgatório, inclusive. Nós precisamos muito redescobrir o valor espiritual, o poder espiritual da celebração da Santa Missa. A compreensão da morte. Todos nós vamos passar pela morte. É bem verdade que falar dela é bem diferente do que enfrentá-la. Falar da morte é bem diferente do que quando você perde uma pessoa que você ama, ou então você foi vitimado por uma doença e assim sucessivamente. A morte será sempre difícil, será sempre incompreensível, sempre dolorosa, mas nós podemos nos preparar para ela. Parece soar estranho, o padre dizer assim, precisamos nos preparar para a morte, mas na vida dos santos não. Os grandes santos sempre escreveram sobre a preparação para a morte. Santo Afonso, inclusive, dedicou um livro sobre isso. E não pense que se trataria de um livro triste, de um livro pesaroso, muito pelo contrário. Outro grande santo que sempre encarou a morte de um modo diferente foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis chamava Irmã Morte. Segundo ele, era a porta que se abria para ele chegar junto de Deus. E é verdade mesmo. Os grandes santos sempre encararam a morte como uma verdadeira irmã. Como não recordarmos aqui de Santa Mônica, que já prevendo o dia de sua morte, disse a seu filho também Santo Agostinho, nada mais me prende a este mundo. Quando nós estamos espiritualmente bem abastecidos, e quando eu digo espiritualmente Eucaristia, confissão, oração pessoal, é claro que nós vamos sofrer, é claro que nós vamos nos abater. Eu sempre tenho dito a vocês que o sofrimento não é algo do qual nós devemos correr, mas do qual nós devemos abraçar, no sentido evangélico do termo, como fez Jesus com a cruz, como fez nosso Senhor com a cruz. Numa das orações eucarísticas, num dos prefácios, a liturgia da igreja traz assim, abraçando livremente a paixão. Quando o termo diz assim, abraçando livremente a paixão, é que Jesus quis abraçar a cruz em prol de um amor maior, em prol de uma consequência maior. E às vezes, meus queridos, quando for nos acompanhado o peso dos anos, vai nos sobrevir doenças, vai nos sobrevir perdas, e não serão fáceis, não serão fáceis. Quem de nós estará preparado para perder as pessoas que amamos? Quem de nós estará preparado para um diagnóstico difícil, médico, clínico e assim sucessivamente? Precisamos disso aqui, do Evangelho de Jesus, da palavra dele,
para nos preparar para a morte. A sabedoria popular, toda vez que a gente comemora o aniversário, olha como a sabedoria popular é prudente. Vocês estão vendo esta vela? Quando a gente vai comemorar aniversário, ou seja, mais um ano de vida, é celebrado com alegria, sim ou não? Mas qual é o momento mais esperado? É o momento em que acende a vela ou o momento em que apaga a vela? No momento em que apaga a vela. Porque apesar de estarmos celebrando um ano a mais, nós estamos mais próximos da morte. Por isso, apagamos a vela. E não adianta essa história de querer bater na madeira, de querer, não é bem assim. É assim sim, Senhor. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós. Por isso, no meu noviciado, o noviciado é um tempo que o sacerdote, quando é religioso, não diocesano, mas quando religioso, ele passa em retiro. É um ano inteiro de retiro, longe da família. E ali nós temos estudos internos, nada é externo, nada é fora do convento. E no meio do retiro vem um padre, um sacerdote, para nos falar somente sobre a morte, para fazer os futuros sacerdotes perderem o medo da morte. Porque o sacerdote, ele é também o ministro das exéquias. É ele quem vai ao cemitério, é ele quem vai celebrar o corpo presente, é ele quem vai celebrar o 7º dia, então ele não pode temer a morte. Então, esse sacerdote, eu lembro, eu tinha por idade de 20, 21 anos, ele dizia, vão ao cemitério, acordem de noite, não acendam a luz, olhem para o espelho e digam, eu vou morrer um dia. E falar isso sem medo, até encararmos espiritualmente a morte da mesma forma que nosso Senhor nos ensinou nos Santos Evangelhos. Olha o que ele disse hoje. A vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Então eu tenho certeza, a minha fé me diz que mesmo que eu morra, ele vai me ressuscitar, porque ele não quer me perder. Ele não me deixará me perder nas trevas. Ele vai me ressuscitar no último dia, mas vai me ressuscitar. E me ressuscitará com um corpo glorioso. Não será mais esse corpo padecente, frágil. Será um corpo glorioso. Um corpo não suscetível a doenças e fracassos. Portanto, meus irmãos, hoje, saudades nós podemos ter. Até Jesus chorou, não foi? Quando Lázaro morreu, o menor versículo do Evangelho de São João diz, e Jesus chorou. Chorou porque sentiu saudades. Chorou mesmo sabendo que a ressurreição é uma certeza indubitável da fé cristã. Jesus chorou. Nós também podemos, e não só podemos, devemos chorar pelas pessoas que nós perdemos. Mas é um choro de esperança. É um choro na esperança da ressurreição. E a esperança, como diz a carta aos Hebreus, é uma certeza. É uma certeza. Não é uma dúvida. É uma certeza de que nós um dia todos nos reencontraremos no céu. E para concluir, hoje, no dia de finados, vale sim uma visita ao cemitério, vale sim uma homenagem a esses entes queridos. Muitos aqui em Guaratinguetá têm esse costume bonito, é uma tradição antiga da igreja. E muitos se perguntam qual o sentido de levar flores, de limpar o túmulo, ou essas práticas piedosas. Queridos, o que nós fazemos ali é muito mais por nós do que pela pessoa. O que nós fazemos pela pessoa é isso aqui, a Santa Missa.
é virmos à igreja, colocarmos a sua intenção e rezarmos e levarmos o pensamento por ela. Isso é nós que estamos intercedendo por ela, pedindo a força de Deus por ela. E no túmulo, o cuidado aí do cemitério, as flores, é também para nós um gesto de zelo, de cuidado. Então, desde os tempos mais antigos da vida da igreja, sempre houveram essas bonitas homenagens aos mortos. Isso serve também para nós de consolo, de lembrança e também de zelo pela pessoa querida que nós perdemos.